5 coisas que eu aprendi depois de 2 anos praticando jiu-jitsu. Primeiro, eu conquistei a tão sonhada faixa azul. Faixa azul é a segunda na ordem de importância. Então, tem a branca, azul, roxa, marrom e preta. Então, daqui uns 12 anos eu tô na faixa preta, né? Mas essa é uma grande conquista, porque isso aqui tu pode até comprar. Mas o que isso representa é algo imenso, é uma conquista, né? Então bora lá. Então, 5 coisas que eu aprendi depois de 2 anos de jiu-jitsu, e a última, eu fica até o final que você vai se surpreender. Primeira, ter paciência em momentos de pressão e estresse. Então, no jiu-jitsu você tem vários. Quando você treina jiu-jitsu, né? Existem vários tipos de biotipos ali treinando contigo. Homens, mulheres, altas, magras, pesadas, leves, né? Então, pessoas, meninas, mulheres, ah, homens pesando 120, 110, 70 quilos, 80, meninas que pesam 80, 50. Então, você tem uma diversidade de biotipos ali, certo? Mas aqui eu quero trazer uma situação específica que aconteceu comigo, que eu fui rolar com um colega meu de equipe, e ele pesa 120 quilos. E ao mesmo tempo fui treinar com ele, e ele ganhou vantagem sobre mim, ele ficou por cima de mim. São 120 quilos em cima de mim. Pense como isso pode ter uma pressão gigantesca sobre o peitoral, sobre o meu corpo em si. Enfim, né? E ao mesmo tempo, o jiu-jitsu ele faz com que você pense no que você vai fazer no próximo passo, que você tenha paciência no próximo passo, que você faça a posição correta, o movimento correto para eu ganhar vantagem sobre ele, para que eu tire aquele peso sobre mim. Tem maneiras que você tem, né, maneiras corretas que você vai se defender, tem maneiras corretas que você vai sair de determinada posição, né? E é um aprendizado incrível, porque ao mesmo tempo, quando ele estava em cima de mim, 120 quilos em cima de mim, e ao mesmo tempo eu preciso pensar em formas de sair daquela posição, e ao mesmo tempo o jiu-jitsu ele te obriga a pensar, porque senão você vai ser amassado. Amassado é quando a gente fala que a gente apanha, né, dentro do tatame. E é um momento em que você precisa controlar a respiração, precisa pensar no movimento, no movimento do oponente, no movimento que você vai fazer, uma próxima posição de mão, uma próxima posição de pé, e acaba sendo definido tudo isso como um jogo de xadrez. E estar naquela pressão, né, naquela pressão, naquela dificuldade, naquele momento de estresse, faz com que você pense muito mais no treino, e isso acaba transbordando para outras áreas da vida e faz com que você permaneça mais tranquilo em momentos de estresse. E é muito interessante quando você vive situações fora do tatame em que alguma pessoa falou alguma coisa que você não gostou, alguma pessoa te ofendeu de alguma forma, e você olha para aquela pessoa e você pensa, não vale a pena. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, uma pessoa de boa, nunca gostei de, de brigar, de comprar brigas que não eram minhas, mas mesmo assim sempre fui de evitar. Deixa que a pessoa, ela é muito mais sobre ela do que sobre mim. E hoje o jiu-jitsu me torna uma pessoa mais calma, mais tranquila. Essa é a primeira coisa. Então, ter paciência em momentos de pressão ou de estresse. Entender que jiu-jitsu, a segunda agora, entender que o jiu-jitsu é uma jornada, como a vida. Exemplo, eu treinava hoje, 2/9/2025. Eu estou treinando nesse novo centro, que é chamado de Caverna, pelo menos 8 meses. Antes disso eu treinei por 1 ano e meio em outro lugar. E nesse outro lugar eu ganhei 4 graus,
4 graus é os graus que você ganha na faixa para mudar de próxima faixa. É aquelas ponteiras, né? As branquinhas que você ganha e coloca aqui, né? E esses graus também é conquistado. Então eu conquistei nessa academia antiga, né? Depois eu troquei porque logisticamente não ficava bom. E quando eu entrei nesse novo centro na caverna, eu sou novato, digamos assim, ali. Então eu era mais graduado dos brancas que estavam ali, um pouco mais experiente, mas ao mesmo tempo, numa ordem de sequência, eu vim depois. E, e no meu antigo centro de treinamento, eu era para ser, um pouco antes de sair, eu era para ser, já receber a faixa azul. Mas eu achava que eu merecia a faixa azul, mas o mestre não quis me dar. Ele achou que eu não merecia e depois eu compreendi que talvez aquele momento não seria o ideal. E depois que eu cheguei nesse novo CT, eu vi que eu precisava melhorar o meu jiu-jitsu. Então, depois de 8 meses, eu ganhei a faixa azul. E tudo é um progresso. Tudo é um progresso. E na primeira vez que eu achei que eu ia ganhar a faixa azul, eu fiquei muito frustrado porque eu criei muita expectativa sobre ganhar a faixa azul. E porque os meus colegas de treino também diziam: pô, tu é azul, então tu vai criando aquilo, aquela mística de ganhar aquela faixa, né? Que é uma conquista, pô. É uma coisa que você não compra. Algumas pessoas podem até comprar, mas é, é algo que você merece, literalmente, né? E o mestre não quis me dar, o meu antigo mestre não quis me dar, porque eu também não merecia. E hoje eu consigo entender isso. Entender que tudo na vida é um processo, é uma jornada. Que essa conquista veio depois de 2 anos. Entender que quando você inicia um processo, um projeto, mudanças de hábitos, né, um trabalho novo, estudar algo novo, você consegue até encurtar os caminhos, mas mesmo assim você vai ter que percorrer aquela jornada, que você vai ter que aprender, que você vai, eu não digo quebrar a cara, mas você vai ter que aprender com os seus erros, com os erros dos outros. Você vai entender que você precisa se aperfeiçoar, você vai entender que, eu espero que você entenda pelo menos, que você precisa caminhar, passar por alguns caminhos ou por alguns desafios para se provar para você, não para os outros, para você. E que se você se dedicar e que você estudar, se aperfeiçoar, você vai atingir o seu objetivo. Talvez não seja tão grande quanto você quer, talvez não seja tão grande, mas talvez também não seja exatamente o que você queira, né? Mas que você vai atingir o seu objetivo, né? Vai atingir. E eu levo isso pra vida, porque o jiu-jitsu, eu não tenho pressa de ganhar outras faixas. Claro que eu fiquei muito feliz em ter essa conquista, né? Essa conquista que eu fiquei extremamente feliz. Mas como eu levo e eu quero levar o jiu-jitsu pro resto da minha vida como uma terapia, né? Não penso em competir, quem sabe algum dia compita, né? Lá só para sentir o clima, saber como é que é, mas entender que na vida muitas vezes a gente tem muita pressa. É errado? Não é errado. Mas a gente vai passar por alguns desafios. A maioria deles, a gente vai passar por vários desafios. Vários, vários desafios a gente vai passar. Eu tô com rinite, tá me incomodando. Então, a segunda coisa, entender que o jiu-jitsu é uma jornada como a vida. Terceira coisa é ter constância. Ter constância é fundamental. Fundamental por quê? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo na primeira semana um novo projeto, na segunda semana também, na terceira semana já faz mais ou menos e na quarta semana para de fazer. Estamos no final do ano,
E as pessoas acabam fazendo promessas, acabam fazendo coisas mirabolantes, planos, e muitas vezes essas pessoas elas não entendem. Isso eu falo porque tem pessoas perto de mim, e eu já fiz isso algumas vezes, entender que ter constância, fazer um pouquinho de cada vez, ou melhor, um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Entender que é melhor você estudar 2 horas durante 10 meses do que 10 horas durante 2 meses. Entender que a absorção das informações, elas não acontecem somente por um conteúdo que você absorve. Ela acontece por inúmeros conteúdos, por inúmeros livros que você lê. O seu sintetizar de ideias, ele não acontece somente por uma coisa. Ele acontece por várias informações diferentes que você acaba absorvendo, acaba compreendendo, entendendo e elaborando essas ideias na sua cabeça. Por isso que a constância ela é tão fundamental. Por isso que fazer um pouco todos os dias é necessário. Vou dar o exemplo. Eu não tenho pressa no jiu-jitsu, então eu coloco 2 dias para treinar jiu na minha agenda, terça e quinta-feira, ponto. Mais que isso, posso ir. Menos que isso, não abro mão de ir 2 vezes por semana. Não pode ser dias seguidos, geralmente a maioria das vezes é terça e quinta, que meu cérebro já entende que são dias para treinar jiu-jitsu e já está na minha rotina, né? Mais do que isso, não sinto necessidade de fazer. Menos que isso, aí eu não vou fazer. Eu vou fazer no mínimo duas. No mínimo duas. E treinando 2 vezes por semana. Então, foi por isso que eu conquistei essa faixa. Essa faixa. Treinando 2 vezes. E a gente deve levar isso para nossa vida. Para o trabalho, para exercício físico, para leitura, para nossa alimentação. Então, como eu falei antes, chega no início no final do ano, não no início, no final do ano as pessoas estão enlouquecidas, querendo mudar, emagrecer 10 quilos, querendo usando Monjaro, Ozempic, querendo utilizar tudo que elas podem, fazer dietas restritas para emagrecer. Só que durante o ano essas pessoas não fizeram nada. Elas podem até ter resultado agora, mas esse resultado ele não é sustentável. Ele não é sustentável porque para que o seu cérebro entenda e sintetize melhor todas as informações que você recebe, ele precisa de constância daquele conteúdo ou de vários conteúdos. Ele precisa de constância. Então, ter constância é fundamental. É a terceira coisa que eu aprendi. Quarta coisa é o seu ego é devidamente colocado para baixo. Essa aqui eu tenho uma situação muito interessante que eu, com grau 3, não, com grau 4, nessa nova academia, nesse novo centro de treinamento que é a Caverna, eu fui rolar com um branca. Rolar é treinar, né? Eu fui rolar com um branca. Esse branca ele tinha 1 grau. Ele se chama William. Ele é o meu faixa branca favorito. E ele tem acima de 1,90 m, só que ele pesa menos que eu. Então ele é alto e bem magrinho. Então eu fui rolar com ele. E por 2 vezes eu tinha finalizado ele. E na terceira, o meu ego foi colocado para baixo. Porque ele me finalizou. Então, como que uma pessoa... Eu fiquei pensando, eu fiquei puto aquele dia comigo. Mas não com ele, comigo. Como que um faixa branca, grau 1, me finalizou, sendo que ele tinha 6 meses de experiência e eu tinha mais do que 1 ano e meio. E o meu ego foi colocado de lado. E isso dói no ego, dói porque ele foi melhor que eu, simples assim. Ele foi melhor que eu. Mas ele não foi melhor que eu, né?
ele foi, não é no sentido assim, ele foi melhor que eu, ele foi. Mas eu sei que eu também perdi para mim mesmo porque eu coloquei o meu ego à frente. Então eu também não dei o devido respeito que ele merecia, mesmo tendo menos experiência. Entender que ele tem as técnicas dele, por mais que sejam menos tempo de experiência que eu. Entender que ele poderia me finalizar, no caso, me finalizou. E foi muito interessante porque depois eu refleti sobre isso e ele colocou o meu ego de lado. Então ele colocou o meu ego não, ele colocou as minhas técnicas à prova. E ao mesmo tempo, como ele tem 1,90 m acima e eu tenho o meu 1,69 m, eu preciso pensar de outras formas para ter vantagem sobre ele. Outras técnicas, porque cada pessoa você vai ter um jogo diferente, cada pessoa você vai ter uma estratégia diferente. E aquela situação me fez refletir muito. Eu acho que foi a segunda que eu aprendi mais. Que eu falei, opa, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa, eu sou um praticante de jiu-jitsu que pratico jiu-jitsu quase 2 anos. Naquela época ele me finalizou, mas isso não quer dizer nada. Quer dizer que eu tenho que continuar treinando, quer dizer que eu tenho que aperfeiçoar minhas técnicas, quer dizer que eu tenho que estar mais presente nos treinos mentalmente, no caso, quer dizer que eu tenho que raciocinar melhor o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Muito bom. E o último, que eu acredito que seja a parte mais interessante, mais importante, que é: faça o que precisa ser feito. O complemento. Independente do sentimento que você esteja sentindo. Independente do sentimento. Tá triste? Vai treinar. Tá chateado? Vai treinar. Tá com alguma dificuldade? Vai treinar. O treinar, o fato de estar lá no tatame, treinando, ele não pode ser impedido por um sentimento que você tenha. Não pode. Ah, eu estou chateado. Eu fiquei chateado com alguma coisa. Foda-se. Ai, tá doendo alguma coisa. Tá doendo meu pé. Meu Deus, eu briguei com a minha namorada. Foda-se. Eu tenho que falar baixo, tá? Eu estou triste, não estou bem, aconteceu alguma coisa. Meu Deus, eu briguei com meu marido, briguei com a minha namorada, eu tô chateado. Meu Deus do céu. Foda-se. Ah, mas porque eu tô com alguma dificuldade, eu, meu Deus do céu, alguém tá doente. Foda-se. E não é um foda-se pra situação. Não. Eu não estou dizendo aqui que você não pode sentir o que você está sentindo. Pelo contrário. Pelo contrário. Sinta o que você está sentindo. Elabore o que você está sentindo. Mas não deixe de fazer o que precisa ser feito por causa de um sentimento. Não deixe. Eu vou dar um outro exemplo. Tava conversando esses dias com uma aluna e essa aluna estava com desconforto no joelho. E uma semana eu dei de folga pra ela, na outra semana eu falei, não, essa semana tu vem, essa semana a gente adapta o treino. Ela veio, ela treinou, ela não sentiu dor no joelho, a gente ajustou tudo que tinha para ajustar no treino e ela manteve o corpo em movimento, que era o objetivo daquela aula. E eu falei para ela o seguinte, que ela mandou uma mensagem antes pedindo se posso ficar em casa e tal, meu joelho tá doendo. Eu falei que não, era para ir treinar. Era para ir treinar. No caso, eu sou personal, por isso que eu estou dando esse exemplo. E aí eu conversei com ela na aula e falei assim, uma pergunta: se você está doente, você vai trabalhar? Ela falou, depende da doença, tá. Mas se é uma doença, por exemplo, tu tá gripada, algo que não tá te impedindo de fazer nada, você vai trabalhar? Ela falou, eu vou. Se você quebrar o pé, você vai trabalhar? Ela falou, não presencial, mas aí ela consegue trabalhar em home office. Beleza. Então eu falei pra ela o seguinte: não importa o que você esteja sentindo. O que importa é você fazer o que precisa ser feito. Então, como trabalhar
traz o sustento para ela, ela vai trabalhar. Percebe o que eu estou dizendo? Ela vai trabalhar. Ou em presencial ou em home office. Home office. Você vai dar um jeito. Então, por que para trabalhar, independente do que esteja acontecendo, você vai dar um jeito? E para cuidar da sua alimentação, não. Para fazer musculação, não. Qualquer dorzinha fica em casa. Para qualquer outra coisa, aí tô chateado, vou ficar em casa. Como eu falei aqui, vou repetir novamente. Não estou dizendo para você ignorar o que você está sentindo. Não falei isso. Porque isso é uma coisa que não se faz. Você precisa elaborar o que está acontecendo com você. Eu estou dizendo que, independente do que você esteja sentindo, você precisa fazer o que deve ser feito. Só isso. É a mesma coisa se eu chegar aqui e dizer assim: eu estou cansado, eu estou triste, não vou gravar vídeo. Não, pô, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu me comprometi comigo, eu me comprometi com quem está assistindo, com você. Eu me comprometi em compartilhar essa mensagem. Beleza? Então eu vou repetir o que eu aprendi em 2 anos fazendo jiu-jitsu. Ter paciência em momentos de pressão ou estresse. Entender que o jiu-jitsu é uma jornada, como a vida. Ter constância é fundamental. Seu ego é devidamente colocado para baixo. E a última, que na minha visão é mais importante, faça o que precisa ser feito, independente do que você esteja sentindo. Fechou? Obrigado pela sua presença. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe, comente. Me diga o que você achou desse vídeo. Me diz qual a sua opinião, se você pratica jiu-jitsu ou não. E se você não pratica, comece um quanto antes. Te espero no próximo vídeo.